Olá, bem-vindo ao Foca Linhas, um lugar onde cada linha ganha voz. Aqui eu vou ler livros em voz alta, página por página, sem pressa, como se estivéssemos lendo juntos. Começaremos com o Machado de Assis, O Alienista. Nesse vídeo leremos até o final da introdução. É um vídeo de leitura real, então alguns erros podem acontecer, mas prometo que buscarei ler da melhor forma possível, mais contínua possível. Então é isso. Bem-vindos e vamos começar. Vamos ler juntos, ok? Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, nos arredores do centro do Rio de Janeiro. Seu pai, Francisco José de Assis, era pardo e neto de escravos. Sua mãe, Maria Leopoldina Machado, era açoriana. Ainda criança, perdeu a mãe e uma irmã, e mais tarde o pai. Foi criado pela madrasta e cedo mostrou inclinação pelas letras. Para as letras. Publicou a sua primeira poesia pouco antes de completar 15 anos, no Periódico dos Pobres. Em 1855, passou a colaborar na Marmota Fluminense, editada pelo livreiro Francisco de Paula Brito, para quem Machado trabalhou como revisor e caixeiro. Em 1856, entrou para a imprensa nacional como aprendiz de tipógrafo, onde conheceu o romancista Manuel Antônio de Almeida, que se tornou seu protetor. Passou então a colaborar em diversos jornais e revistas. Lançou seu primeiro livro de poesias, Crisálidas, em 1864. Contos Fluminenses, sua primeira coletânea de histórias curtas, saiu em 1870. 2 anos depois, veio a lume o primeiro romance, Ressurreição. Ao longo da década de 1870, publicaria mais 3: A Mão e a Luva, Helena e Iaia Garcia. Seu primeiro grande romance, no entanto, foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881, marco da maturidade do escritor. Depois disso, publicou ainda outros 4. Quincas Borba, em 1891, Dom Casmurro, em 1899, Esaú e Jacó, em 1904, e Memorial de Aires, em 1908. Papéis Avulsos de 1882 foi sua primeira coletânea de contos dessa nova fase. Em dezembro de 1881, com Teoria do Medalhão, começou a colaborar na Gazeta de Notícias. Ao longo de 16 anos, até 1897, escreveria para esse jornal mais de 400 crônicas. Além disso, escreveu ainda peças de teatro e páginas de crítica. Em 1897, foi eleito o presidente da Academia Brasileira de Letras, instituição que ajudara a fundar no ano anterior. Em 1904, tornou-se membro correspondente da Academia das Ciências de Lisboa. Morreu em 29 de setembro de 1908,
aos 69 anos de idade. É considerado o maior escritor da literatura. John Gladstone fez aqui as introduções desse livro. E Hélio Guimarães, as notas. Vamos para a introdução de John Gladstone. O Alienista é um dos textos centrais de Machado de Assis. Além de ser um dos mais divertidos, é uma chave da sua obra. Foi escrito em 1881 e publicado em 11 episódios, entre outubro desse ano e março do ano seguinte. No fim de 1882, apareceu de novo como conto introdutório de Papéis Avulsos, acompanhado de outros textos mais curtos, alguns deles também dos mais célebres de Machado, mais célebre que Machado escreveu. Teoria do Medalhão e O Espelho, por exemplo. É muito engraçado, cheio de personagens cômicos, de episódios e frases memoráveis, mas é também uma obra-prima bastante esquiva, difícil de categorizar. Será mesmo um conto? Tão difícil talvez como o personagem central, Simão Bacamarte, o alienista, o cientista louco que acaba tomando a si mesmo como louco, fechando-se no seu próprio manicômio até implodir 17 meses mais tarde. O Alienista é produto da mesma crise e do correspondente surto criativo que produziu as Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicadas em forma de livro no começo de 1881, 9 meses antes do nosso conto. Como sabemos, Machado, adoentado, teve que pedir licença do seu posto do Ministério da Agricultura no fim de 1878 e foi convalescer em Nova Friburgo durante 3 meses, quando teria ditado alguns capítulos de Memórias Póstumas à sua mulher. Essa crise tem raízes profundas. Ao longo da década anterior, nos seus romances, contos, poesias e crônicas, Machado tinha se aproximado do seu objetivo fundamental: escrever obras de ficção que fossem a um só tempo brasileiras e universais. Ou melhor, que exemplificassem a universalidade da peculiar experiência brasileira. Não podemos duvidar de que esse fim era consciente. É só citar as palavras célebres do ensaio Instinto da Nacionalidade, publicado em 1873, que diz: o que se deve exigir do escritor antes de tudo é certo sentimento íntimo que o torne homem do seu tempo e do seu país, ainda quanto trate de assuntos remotos no tempo e no espaço. Este último adjetivo reaparece curiosamente na primeira frase de O Alienista. As crônicas da vila de Itaguaí dizem que, em tempos remotos, vivera ali um certo médico. Não era um patriotismo simples. De fato, quase o avesso de qualquer ufanismo. No título de um famoso ensaio sobre memórias póstumas, Roberto Schwartz o resumiu em 4 adjetivos: complexo, moderno, nacional e negativo. Por isso mesmo, em boa parte pelo negativismo que se abria
aos aspectos mais constrangedores da história e da sociedade brasileiras, superava o nacionalismo romântico da geração de José de Alencar, que acabara de morrer no fim de 1877. Também, naturalmente, era bastante arriscado, o que pode ajudar a explicar a crise do final da década de 1870. Ao longo daquela década, as pressões cresciam. O Brasil mudava e o escritor tinha que se adequar aos novos tempos. Isso em muitos níveis. O Alienista foi publicado pela primeira vez numa revista que em si mesma falava de um mundo de mutação. A Estação era uma revista de senhoras. Na verdade, era uma reprodução traduzida de uma revista alemã, Die Modewelt, o mundo da moda. Significa o mundo da moda. Veiculada em várias línguas. Dava conselhos sobre as últimas novidades, notícias da política e cultura europeias. Até timidamente apoiava um certo feminismo. Durante 2 décadas, Machado seria a figura-chefe do seu suplemento literário brasileiro e a ficção sofisticada que lá publicou forma notável contraste com suas contribuições para o Jornal das Famílias, para o qual Machado escrevera muitos dos seus contos mais ingênuos e menos bons, e com o qual colaborara até 1878. Estabelecera-se um novo padrão das relações de Machado com a imprensa. No mesmo momento em que saía O Alienista, em dezembro de 1881, ele publicou Teoria do Medalhão na Gazeta de Notícias, começo de uma colaboração igualmente extensa e também importantíssima. A Gazeta era um novo tipo de jornal, o primeiro a ser vendido avulso na rua, e veio a ser o mais popular e o mais respeitado do Rio de Janeiro. O dono era José Ferreira de Araújo, grande amigo de Machado, e saiu em agosto de 1875, pouco mais de um ano depois da chegada do primeiro cabo submarino que conectou a Europa ao Brasil. Agora, as notícias que antes tardavam semanas para chegar do velho continente levavam minutos. Uma espécie de globalização de consequências profundas. Vemos, portanto, que, em termos dos órgãos em que publicava, Machado superava a crise, cavalgava, por assim dizer, os ventos da mudança. Outro aspecto dos novos tempos, porém, inspirava nele o ceticismo intenso e permanente. Falo do chamado Bando de Ideias Novas. Entre aspas, que entrava no Brasil, mais ou menos desde 1870. Alguns desses sistemas filosóficos que pretendiam mapear e explicar a história, e muitas vezes pregavam um progresso permanente e inevitável. O positivismo de Auguste Comte, por exemplo, tiveram um efeito enorme sobre os intelectuais brasileiros, alguns dos quais viraram verdadeiros sequazes desses pensadores europeus. Claro que Machado não ignorava a importância das novas ideias. Ele indica, releiam os Moços e o seu Spencer e seu Darwin. Como disse no ensaio A Nova Geração em 1879, mas ficava com
o pé atrás. O alienista, com seu cientista louco, as suas ambições e teorias desvairadas, suas categorias absurdas, Humor das Pedras, mania sumpituária e etc., é sem dúvidas uma sátira a esses sistemas, como o humanitismo de Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba. Nesse mundo que se modernizava a todo vapor, o alienista retrocede. Situa-se nos mencionados tempos remotos. Na verdade, no fim do período colonial do Brasil. As memórias póstumas também recuam para o Brasil de antes de 1850, no mundo bem mais atrasado, quando o comércio transatlântico de escravos e a própria escravidão estavam no seu auge. Em 1880, por contraste, o movimento abolicionista que tomou forma no ano anterior já era uma forma considerável. Refugiar-se no passado constituiria uma estratégia de recuar para melhor avançar. Vejamos. O alienista não só volta no tempo, mas também no espaço. Provincianizar-se indo para a cidade de Itaguaí, 70 quilômetros a oeste do Rio de Janeiro. Alguns dos contos de Papéis Avulsos têm um cenário distante e meio abstrato. A Arca de Noé, o Reino de Bungo, a Roça de O Espelho. Será que Machado queria investir suas histórias de um pouco da aura do mito ou de uma parábola bíblica? No caso de O Alienista, é fácil pensar em possíveis modelos. A Torre de Babel, talvez o mito de Prometeu ou mesmo a história de Fausto. Bacamarte quer atingir um conhecimento além dos nossos limites humanos, objetivo que só pode acabar em castigo e morte. Mas já ao formular essa ideia, sentimos que é um exagero. O tom é até a estrutura do conto. Não apresenta nada de mito. Os personagens estão longe de ter essa dimensão, começando pelo próprio Bacamarte, que nem ostenta a dignidade meio absurda de Dom Quixote. Por mais que seja comparado a ele, no fim do capítulo 101, no capítulo 3, 111, O prazer de ler O Alienista é bastante diferente. Parte dele consiste no que podemos chamar as suas vinhetas. Pequenos episódios em que encontramos os seres humanos nos seus aspectos mais triviais e cômicos. O vereador Sebastião Freitas, que muda de partido por amor a uma frase, a Bastilha da razão humana. Ou de Evarista, inteiramente incapaz de escolher entre um colar de safira e outro de granada, para ficarmos em apenas 2 exemplos. São pessoas inócuas, como aliás é o caso de quase todos os inquilinos da Casa Verde. O Costa, que se desfaz do seu dinheiro sem motivo aparente. A prima deste, com sua crença supersticiosa nos funestos efeitos do sino Salomão. Mateus,
o albardeiro embasbacado diante da sua casa nova, Martim Brito, que gosta de hipérboles literárias, o dragão aspérrimo do nada. Alguns são desafetos pessoais de Machado. Coelho, o secatori maçante, é o homem no ônibus. Ou no bonde, no caso, que se acha com o direito de submeter o vizinho aos seus monólogos, preferindo os que sabiam dizer duas palavras, mas não desdenhando os outros, ou seja, os que sofrem em silêncio. Nem todas as falas levam à Casa Verde. A mania de Crispim Soares de ecoar com ênfase as palavras do alienista, o nepotismo do mesmo sujeito, aceitando essa ideia ao boticário Crispim Soares, aceitou-lhe também 2 sobrinhos. Ou a vaidade simples de avarista, que considera as ideias de Martim Brito tão bonitas, já que o poeta acha que Deus quis vencer a Deus e criou de Evarista. Em sua maioria, são casos simples de bajulação, de vaidade e de obsessão. Nos termos de Jacobina, o narrador protagonista de O Espelho, seus deslizes são sua alma exterior. Há cavalheiros, por exemplo, cuja alma exterior nos primeiros anos foi um chocalho ou um cavalinho de pau, e mais tarde uma provedoria de irmandade, suponhamos. Uma citação. Todos somados não levam a nenhuma conclusão de monta, ainda menos a uma teoria de loucura ou da natureza humana. Não são pecados, nem sequer lapsos morais. Não chegam a entrar em nenhuma categoria moral. No primeiro capítulo do conto, há um exemplo maravilhoso que poderíamos tomar como modelo para todos. Um tio de Simão disse: caçador de peças perante o Eterno. Palavras que ecoam na descrição bíblica, Gênesis 10, 9, do rei Nimrod. O poderoso caçador perante o Eterno. Existe uma vasta distância entre esses seres humanos e qualquer tipo de transcendência ou significado maior. Há outro paralelo iluminador entre nosso conto e O Espelho. Quando Jacobina, depois de dias de solidão na fazenda da tia, se olha no espelho, dá-se conta de que sumiu o vidro. Não me estampou a figura nítida e inteira, mas vaga, escamada, difusa, sombra de sombra. É uma citação, entre aspas. Quando Simão, fascinado pela própria perfeição, fecha-se na Casa Verde e se dedica ao estudo e à cura de si mesmo. Encantara o tal espaço vazio vislumbrado por Jacobina, surpreende pouco que morra, ainda que leve 17 meses. O alienista, ele pode parecer uma sucessão de tais momentos, mais ou menos triviais,
que terminam numa nota de ceticismo total, ou O Sumiço de Bacamarte, paródia dos sistemas aos quais Machado estava longe de aderir. Será que podemos dizer que O Alienista é isto, um conjunto de episódios divertidos, mas afinal desolador, para parafrasear as palavras de Roberto Schwarz acerca das memórias póstumas? Em boa parte, sim, mas vale a pena explorar outras possibilidades, um nível de sentido, por assim dizer, intermediário, um pouco acima do dragão aspérrimo do nada. Que tempo habita o conto? Se não é um tempo místico, é algum tipo de história. Estamos no Brasil colônia, com seus vice-reis, antes, portanto, da década da chegada da família real e da abertura dos portos em 1808, estamos nos últimos anos do regime colonial, depois da queda da Bastilha, 1789, o evento símbolo da Revolução Francesa e, em algum sentido, o evento fundador da Idade Moderna. O processo da Revolução dá uma forma ao processo político, uma forma cheia de ironias, é evidente, mas que fornece uma espécie de estrutura ao conto, por efêmera que seja. Além daquela Bastilha, temos um terror, como no Ano Terrível, da tirania jacobina em 1793, e uma consequente emigração, capítulo 5, e até uma restauração, capítulo 10, como em 1815, quando a família real francesa voltou ao poder. Esse padrão é mesmo efêmero, porém. Ele compartilha o cenário, por exemplo, com a Revolução Inglesa. O barbeiro Porfírio, no momento de tomar o poder, chama a si mesmo como Oliver Cromwell, de protetor. O essencial, claro, é que esses modelos são todos de segunda mão, meras palavras, como no caso mais óbvio, o da Bastilha. Nesse mundo colonial, todo o significado histórico vem de fora, da metrópole, e nada o processo revolucionário, inclusive, tem lógica interna, independente. Vê-se no auge da revolta das canjicas. Nesse momento, Bastilha surge. E surge de onde? Um corpo de dragões, a cavalaria. E não é só. Para complicar a questão ainda mais, 1/3 deles decide apoiar os rebeldes. Por que motivo? As crônicas não o declaram. Parece ópera cômica. O que não quer dizer que não traga ecos reconhecíveis até na atualidade. Numa crônica de 1878, Machado já dissera: tem barreiras à filosofia, a ciência política acha um limite na testa do capanga. Não há resposta teórica para a força bruta. Em certo sentido, passamos além do espelho. O de Jacobina chegou ao Brasil com a corte de Dom João VI em 1808. Este é um mundo mais colonial do que simplesmente atrasado ou abstrato. É um mundo em que as fontes do poder
e mesmo do sentido encontram-se fora. Vamos terminar numa nota especulativa e divertida. Na primeira versão do nosso conto, publicada, como dissemos, na Estação, depois do fim do texto, como apareceu mais tarde no livro Papéis Avulsos, vieram as seguintes palavras: muita pompa e rara solenidade. O cadáver foi sepultado na capela da Casa Verde, infelizmente sem epitáfio. Em 1817, desapareceram os ossos e, segundo as mais prováveis induções, foram roubadas e transportados para Santiago do Chile, cuja academia supõe que são os restos de um cozinheiro do ilustre Pizarro. Alas Puyoric, Sic, Transit e Glória Mundi. Aqui essa parte é... Yorick, é bom assinalar, era o bobo da corte dinamarquesa de Hamlet. Explicação. Há vários desses momentos estranhos nos contos incluídos em Papéis Avulsos. Alguns sobreviveram no livro, outros não. É como se o surto criativo desse momento central transbordasse, chegando até ao absurdo, ao nonsense. Haverá uma dimensão sul-americana excepcional na obra de Machado, se não me engano, nesta fábula, e que remonta aos primórdios da colonização do continente. Em conferência proferida em 1989, Raimundo Faoro especulou que o nome de Simão Bacamarte talvez tenha ecos de Simão Bolivar, o grande libertador. Ecos icônicos novamente. Não falamos de Pizarro, mas do seu cozinheiro, mas bem sugestivos. Os tempos remotos falam de um Brasil antes do Brasil, mas de que foram imaginados por um homem do seu tempo e do seu país. Não podemos duvidar. E assim terminamos ali a introdução. No próximo vídeo nós vamos começar o Alienista, no primeiro capítulo, chamado de Como Itaguaí Ganhou uma Casa de Orates. Vamos lá. É a primeira vez que eu leio esse livro, então cada um que estiver aí acompanhando, vamos lendo juntos. É a primeira vez que eu faço um vídeo desse e tem sido uma ideia legal. Depois, mais pra frente, eu vou comprar um marcador de texto. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo.